Fala galera, aqui é o Leão. Vamos falar essa parte aí de compósitos reforçados com fibras. Bom, nesse tipo de compósito a ideia é que a fase dispersa esteja em forma de fibra. O diâmetro e o comprimento dessa fibra eles vão influenciar em qual vai ser a resistência final do nosso compósito. Então o comprimento ele vai ser importante. Existe um determinado comprimento crítico a partir da onde tem uma efetiva melhora no nosso compósito. Esse comprimento crítico ele é chamado de LC e ele também é utilizado como referência para poder definir quando a fibra é contínua e quando a fibra é descontínua. Então a gente considera uma fibra contínua quando ela tem um comprimento acima de 15 vezes esse comprimento crítico. E ela é descontínua quando ela tem um comprimento de 15 vezes, e quando ela é menor, né, do que o comprimento de 15 vezes o comprimento crítico. E é claro, o comprimento tem que ser maior do que o comprimento crítico para você ter uma melhora no seu compósito. Senão não faz sentido você colocar a fase dispersa em forma de fibra ali, beleza? Bom, aqui a gente tem alguns arranjos de compósito. Ele pode ter uma fibra unidirecional, pode ser unidirecional tanto descontínua quanto contínua, pode ter descontínua aleatória. E a gente vai primeiro falar da fibra contínua alinhada. Bom, a ideia da fibra contínua alinhada é que tem propriedade altamente anisotrópica, ou seja, dependendo da direção em que você aplica o seu esforço, ela vai ter resistências diferentes. A resistência à atração dela, longitudinal, que é o sentido da fibra, ela é muito, muito, muito maior do que a transversal. Então, se a gente precisar utilizar a fibra contínua alinhada longitudinalmente, a ideia é que a gente oriente de acordo com o esforço que a peça tende a sofrer. Então, se a gente conseguir prever a direção do esforço, é interessante esse tipo de fibra. Se a gente não conseguir prever a direção desse esforço, esse tipo de fibra ele já não é muito interessante para a gente. Beleza? Repara aí na tabelinha, na fibra de vidro, a fibra de carbono e a fibra de Kevlar. A Kevlar aí que é patenteado pela DuPont. Cada um tem a sua resistência à tração muito, muito, muito maior do que a resistência à tração longitudinal, muito maior do que a resistência à tração transversal. Aqui a gente tem outros arranjos com fibra contínua, aqui é um bidirecional, outro multidirecional. A ideia desses arranjos é deixar esse material um pouco mais próximo da isotropia, aumentando assim a resistência dele em outras direções também. Só que se a gente está buscando isotropia, quando a gente reforça com fibra, o ideal mesmo é a fibra de contínua aleatória. Por quê? Na fibra de contínua aleatória, você tem um material muito próximo mesmo da isotropia, mas o problema dele com relação à tração unidirecional é que a tração que um material com fibra de contínua aleatória suporta em qualquer direção, ela só equivale a 60% da resistência à tração que o material suporta se as fibras dele estiverem alinhadas. Então, a descontínua ela é interessante para quando você tem a tração ocorrendo em várias direções. Mas a alinhada, quando você já sabe em que direção esse esforço vai acontecer, ela é melhor porque ela proporciona um maior ganho, certo? Bom, aqui a gente tem as principais fibras utilizadas como reforço, que são a fibra de carbono, a fibra de vidro e a fibra de aramida. Como eu já falei, é o Kevlar, que é patenteado pela DuPont, e a sua resistência à atração de acordo com algumas especificações que a gente tem. A gente tem vários tipos de fibra de carbono, vários de fibra de vidro, vários de fibra de aramida. Aqui a gente está falando de alguns. Tem o carbono com uma alta resistência à tração e com a ultra alta, alto módulo de elasticidade, ultra alto módulo de elasticidade. A gente tem o vidro tipo E e tipo S. O tipo E é um tipo de vidro um pouco mais barato, mas repara aí que ele tem umas propriedades inferiores. A gente tem a aramida também. Falamos ali do seu módulo de elasticidade, resistência à tração em intervalo, deformação última, que é o máximo de deformação que esse material sofre até falhar. E essas são as nossas principais fibras. A gente vai falar um pouco mais sobre elas no decorrer da apresentação.